Muito bem, a segunda notícia do 3 em 1 de hoje, reportagem do portal Poder 360, diz que os presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pode chamar de presidente em Cuba? Não sei, hein, produção, atenção. E da Venezuela, esse não pode, seguramente, Nicolás Maduro, foram convidados e... Oi, Andreasa. Em Cuba pode chamar de presidente, lá eles chamam, o cara foi eleito. Nós é que temos que resolver editorialmente aqui se chamamos ou não. Muito bem, eu vou seguir com a lauda, porque senão eu vou dar uma sapatada maior. Foram convidados e logo depois desconvidados para participar da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro. O presidente eleito disse neste domingo que não vai chamar para sua posse chefes de Estado de regimes, abro aspas, que violam as liberdades de seus povos e atuam abertamente contra o futuro governo do Brasil por afinidade ideológica com o grupo derrotado nas eleições. O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também se pronunciou sobre o caso pelo Twitter, sempre no Twitter, abro aspas, em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do presidente Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração de democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Eu não vou nem me estender muito aqui, vou passar logo a bola para a Vera Magalhães. A minha única pergunta é, você convida para uma final de campeão, um corintiano para o estádio do Palmeiras, um flamenguista para o estádio do Vasco, hein, Vera? Acho que não, né? Para além das questões diplomáticas, não faz sentido nenhum. Eu acho que não faz sentido o comparecimento, Silvio, mas a tradição da diplomacia é você convidar todos aqueles países com os quais você tem relações diplomáticas ou comerciais estabelecidas. Então, por hora, o Brasil ainda não rompeu com esses países, daí porque o convite tinha sido algo meio automático, não era uma deferência específica nem ao regime da ilha e nem ao regime de Maduro. Foi numa lista geral ali, como se desse um spam ali para todo o seu grupo, todos os seus grupos do WhatsApp. E aí responde quem vai e você convida de uma maneira mais amistosa aqueles que você quer ver na festa. Na verdade, realmente já era de esperar que eles não viessem. O que o Bolsonaro fez foi um reforço político, né? Na tecla de que não quer ver essas pessoas na sua posse. Com isso, ele vai marcando cada vez mais a nova tendência da sua diplomacia, a nova tendência do Itamaraty sob Ernesto Araújo. Então, a gente caminha, a meu ver, aí nos primeiros meses do governo Bolsonaro para um rompimento mais efetivo com esses países. Deve ser retirada a embaixada da Venezuela, deve ser transformada num serviço consular apenas para atender os brasileiros que trabalham lá. A mesma coisa com Cuba, a saída dos médicos cubanos já foi um primeiro passo para um afastamento dos dois países. E isso, vamos ver que tipo de consequências terá para o arranjo do mapa diplomático, comercial e político de toda a América. O Brasil é um player importante aqui na América. Se não o é no mundo, na América é. Na América do Sul, muito mais. É o player mais importante. A Venezuela pode prescindir totalmente de relações com o Brasil? Eu acho que quem perde mais é a Venezuela, que está com a economia depauperada, que está com a política de pernas para o ar, vive uma situação humanitária muito grave em função da ditadura instaurada lá, da cruel ditadura instaurada lá pelo Maduro, e não há outro nome para se chamar. Um regime que suprime os direitos, suprime as garantias, faz as pessoas passarem fome, é um regime ditatorial, um regime tirano. Então, eu acho que se o Brasil se afastar definitivamente, romper de alguma maneira relações diplomáticas e comerciais com a Venezuela, o país tende a enfrentar problemas sérios. Isso pode ser, inclusive, determinante para o declínio, o oblívio desse regime do Nicolás Maduro. Então, vai ser uma nova geopolítica no continente, que se inaugura simbolicamente com esses desconvites para a posse e mostra aí um novo tempo do Itamaraty sob Bolsonaro. Vamos ver em que medida esses avanços e recuos da diplomacia bolsonarista vão ajudar o Brasil. Mas nesses dois casos, o Brasil não tem muito a perder rompendo com esses dois países. Ele marca, assim, com mais nitidez o novo tempo da sua diplomacia e causa problemas comerciais para os dois países e não para o Brasil. Andreasa, vamos lá, sua análise.
Eu acho essa discussão uma grande bobagem. Acho que tem meramente caráter simbólico. Tenta, como a Vera disse muito bem na análise dela, apresentar as credenciais, a visão de mundo do novo Itamaraty, do novo Ministério das Relações Exteriores, uma mensagem para países irrelevantes economicamente nesse momento, né? Tanto a Venezuela quanto Cuba são irrelevantes, então são inimigos ideais nesse momento, considerando que uma das características da liderança do Bolsonaro é, historicamente, a necessidade sempre de ter algum inimigo, né? Sempre precisa de alguém a confrontar, né? Sempre apontar alguém que o ameaça. Isso acontece em relação ao jornalismo, aconteceu recentemente no caso da Folha de São Paulo, a inimiga do momento. A Venezuela é uma inimiga óbvia, a China, em certo aspecto, que quer tomar o Brasil. Tem método nesse modus operandi, né? Quer dizer, é um modo de se apresentar e, me parece, projetando, de governar, que exige o confronto. E confronto é desgaste. Eu só acho que, no momento em que você cria um critério de não convocação de ditaduras para uma posse, para um evento importante do país, você tem que universalizar esse critério. Cuba e Venezuela são as únicas ditaduras que existem no mundo, países com os quais o Brasil tem relação. A China não é uma ditadura, por exemplo? A China não é um regime autoritário? Pelo mesmo critério, a China também não deveria ser desconvidada? Para dar um exemplo grande, Angola, por exemplo, não é uma tirania? Desconvidaram Angola? O Brasil tem negócios lá, não falo nem com a China. A Nicarágua foi desconvidada? E por aí vai. Tá? Então vamos uniformizar o critério. É ditadura? Existem medidores fáceis, simples para se identificar a ditadura? Por exemplo, cerceamento das liberdades individuais. Todos esses países que eu falei têm. E aí? Vamos desconvidar. A gente vai desconvidar dezenas de países. Não faz sentido? Para mim faz. O que você acha? Faz sentido. Mas, né, nessa hora o bolso fala mais alto. Pois é, né?